Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 4, temos aprendido bastante. Eu acredito que até o final deste trimestre nós vamos sanar as nossas dúvidas, e muitas são as nossas dúvidas a respeito dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço. Nós temos muitas dúvidas, sim, e somente podemos tirar essas dúvidas na Palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer estar aqui todas as semanas, também ter todos os irmãos e as irmãs aqui todas as semanas. Quero agradecer o carinho de todos os irmãos, os comentários, você que tem curtido as minhas aulas, tem compartilhado as minhas aulas também em suas redes sociais. Eu quero dizer para você que muito obrigada, que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue te abençoando, e eu estou muito feliz. Já chegamos na marca de 30 mil inscritos e eu devo isso tudo a Deus e a vocês que todas as semanas estão aqui com carinho, e sou grata a Deus também por contribuir com alguns irmãos com o aprendizado da Palavra de Deus. E também quero agradecer o feedback dos irmãos. Às vezes a minha aula está com ruído muito grande, eu não consigo tirar por causa do ventilador, mas eu sei que os irmãos estão tendo paciência comigo e essa fase logo vai passar. Então hoje na lição de número 4 nós vamos falar sobre os dons de poder. Quando nós falamos de dons de poder, é um dom que faz algo, um dom de poder que age em alguma área das nossas vidas ou da natureza e na vida da igreja. E o texto que foi tomado por base para nós falarmos nesta aula hoje é 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 e depois do versículo 9 ao 11. O que nós precisamos entender? Que os dons eles não cessaram, eles não foram apenas para a igreja primitiva. Muitos estudiosos acreditam, os que são chamados de cessacionistas, eles acreditam que os dons cessaram ali na igreja primitiva, na era dos apóstolos, e que esses dons foram somente necessários para aquela época, depois do dia de Pentecostes. Mas quando nós lemos a história da igreja, e hoje na nossa atualidade, eu posso fazer uma pergunta que hoje, quem de nós não conhece alguém que viveu um milagre vindo da parte de Deus, alguém que foi curado por Deus? Então nós temos certeza que estes dons eles são para nossa atualidade. O que nós precisamos é, como eu já disse na outra aula, é nos colocarmos à disposição de Deus e buscarmos os dons espirituais. Mesmo que nós não tenhamos recebido ainda, nós não podemos desistir de buscar os dons espirituais, porque nós sabemos que o Espírito Santo nos concede os dons para aquilo que for útil. E hoje nós vamos aprender porque que nós não vemos, o agir de Deus como a igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva. Por que hoje nós não vemos tantos milagres, tantas curas? Por que nós não vemos isso em nosso meio? Nós vamos falar também exemplos bíblicos de dons de curas. Por que é chamado que dons de cura está no plural? O que é dons de operação, de maravilhas, de milagres? Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Então hoje na atualidade não há abundância destes dons. Não que eu não tenha visto ou que você não tenha visto. Nós sabemos que os milagres de Deus estão acontecendo neste exato momento, mas não como acontecia no passado. A diferença de hoje, a gente não vê tanto manifestação do Espírito Santo, é que no passado, na igreja primitiva, o interesse daquelas pessoas era a expansão do reino de Deus. O interesse deles era para que o nome de Deus fosse glorificado. Diferente do interesse de muitas pessoas, nós não podemos generalizar, mas hoje o interesse de muitas pessoas em buscar
Os dons de poder é para uso próprio, para benefício próprio e não é para a extensão do reino de Deus e muito menos para a glória de Deus. Hoje os objetivos, infelizmente, são outros na vida de muitas pessoas. Elas estão fazendo um mau uso dos dons espirituais. Muitas pessoas estão barganhando, fortuna com igrejas, com agendas lotadas, porque elas têm um dom deste de poder. E é um dos dons que mais atraem as pessoas nas igrejas, Hoje nós estamos vendo essas megas igrejas e o que leva multidões de pessoas para estes lugares. Elas fazem caravanas porque elas estão doentes, tanto fisicamente como espiritualmente. Elas andam correndo atrás de sinais e essas igrejas têm crescido em massa porque as pessoas realmente estão atrás de revelação, estão atrás de milagres apenas. Alguns se apropriam dos dons espirituais, esquecendo-se que foram doados à igreja para a edificação da igreja como um todo e não para enriquecimento pessoal, para fama, sucesso, status. Hoje nós observamos que os desejos das pessoas em terem esses dons espirituais e, como estamos falando nesta aula, os dons de poder, os seus desejos são egoístas. E este é um dos motivos da escassez dos dons de poder na atualidade. No corpo espiritual da igreja, nós possuímos dons do Espírito Santo. Não é mérito nosso, ninguém recebe um dom porque merece ou porque é bonzinho. Não, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que for útil, é para um propósito, para a obra de Deus. Nós somos um corpo com membros diferentes, mas todos de igual importância. Independente se eu tenho dom espiritual ou não, todos nós, aos olhos de Deus, nós somos iguais e somos importantes da mesma maneira. Qualquer membro que faltar neste corpo, ele fará falta. Todas as pedras vivas, elas são importantes na construção deste edifício, que Deus é o construtor desse edifício. Não somos iguais, contudo trabalhamos juntos em favor da saúde do corpo. Não existe dom espiritual mais excelente do que o outro. Paulo diz que nós devemos buscar os dons mais excelentes, os melhores dons, mas nós sabemos que a base destes dons é o amor. Então, se eu tiver qualquer dom espiritual e que o uso deles não seja movido pelo amor, é em vão os nossos dons espirituais. E não existe crente mais importante do que o outro. Cada dom é usado em benefício do reino de Deus, inclusive os dons de poder, para crescimento da obra de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, o livro de Atos, nós vemos que a igreja crescia muito por causa dos milagres que aconteciam. E ali aquelas pessoas conheciam a palavra de Deus e faziam novos crentes. Mas as pessoas de primeira mão, elas eram atraídas por causa dos grandes milagres. Nós somos equipados com o poder de Deus para realizar a obra de Deus aqui neste mundo. Nós sabemos que os sinais, eles são a confirmação da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele opera por intermédio de cada um de nós. Nós só somos apenas um canal que Deus quer usar, um canal de bênção para abençoar as pessoas. Nós somos apenas um vaso que aprove Deus nos usar. Mas quem opera todas as coisas em todas as pessoas é Deus. Então não tem por que ninguém se gloriar, porque nós somos apenas um vaso usado por Deus. E ele opera por intermédio de cada um de nós quando nós nos entregamos totalmente a Deus.
quando nós nos rendemos a Ele e deixamos que o Espírito Santo nos use. O Espírito Santo, ele nos capacita de modo sobrenatural e nos capacita a ministrar acima das nossas capacidades humanas. Não é a minha capacidade que opera, é o Espírito Santo que opera por intermédio das nossas vidas. Quando nós nos submetemos a Deus, Ele nos usa de maneira que nós sejamos úteis ao crescimento do reino de Deus. Os dons devem ser exercidos com amor e todos os dons devem ser avaliados pela igreja. Nós já falamos da aula anterior, se você não assistiu, assista, sobre os dons de discernimento de espírito. Os dons de poder, quais são eles? Então, os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. E em Atos, nós encontramos Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Dinamis, que representa habilidade ou força, como o poder de realizar milagres. Este poder dado à igreja, por isso eles são chamados dons de poder. Então, este poder dado à igreja é a autoridade delegada a nós para operar milagres por intermédio do Espírito Santo. Então, essa autoridade nos foi delegada pelo Espírito Santo para operar milagres por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele deu poder e autoridade aos discípulos para expulsar demônios e curar os enfermos. Poder é a capacidade inerente e autoridade é o direito de exercer esta autoridade. Este poder sobrenatural, ele vem do Espírito Santo. Então, portanto, ninguém precisa se orgulhar de nada, pois tudo vem de Deus. E talvez seja isso que esteja impedindo o mover do Espírito Santo na vida da igreja e no mundo. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o dom da fé. Primeiro, eu preciso saber o que é fé e quais são os tipos de fé para nós sabermos diferenciarmos o dom da fé dos outros tipos de fé que nós conhecemos. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade está chovendo. Então você vai ouvir o tempo todo o barulhinho da chuva. Graças a Deus, nós estamos precisando delas mesmo. Então, o que é fé? Nós vamos dar um conceito aqui. Muitos estudiosos dizem que não existe um conceito confirmado de fé na carta aos Hebreus. Ele fala sobre a base da fé, mas na verdade não é a tradução, o conceito real do que é fé. Mas nós aprendemos que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a confiança que nós depositamos em todas as providências de Deus. É a crença que nós temos que Deus está no comando de tudo e que Ele é capaz de manter as leis que Ele estabeleceu. É a convicção que nós temos de que a palavra de Deus é a verdade. Isso é fé. Agora, quais são os tipos de fé que existem? É o dom da fé, que nós vamos falar hoje. Tem a fé natural, tem a fé salvífica e tem a fé como fruto. Então, são esses tipos de fé que existem. O que é fé natural? Fé natural é aquela fé que ela é aprendida. Ela foi nos ensinada ao longo da nossa vida, ou pelos nossos pais, ou por filósofos, por estudiosos, pela natureza. Nós cremos que Deus existe. Quando nós olhamos tudo ao nosso redor, nós acreditamos sim que Deus existe.
que um ser supremo existe para controlar todo este ecossistema. Isso é a fé natural. Ela é aprendida, né, pela observação da natureza, pelo labor filosófico que conduz o ser humano a crer na existência de Deus. O que é fé como fruto? Esta fé, ela nasce de uma íntima comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ela é uma fé constante, paciente e regular, e ela independe das circunstâncias. Quando nós temos esse tipo de fé, aconteça o que acontecer, nós continuamos acreditando nas promessas de Deus. O que é fé salvífica? Ela é proveniente da pregação do Evangelho, e é esta fé que nos leva a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, como único e suficiente Salvador. Ela só nasce em nossos corações por intermédio da pregação do Evangelho. Então, se a pessoa nunca ouvir a pregação do Evangelho, ela nunca terá esta fé salvífica, a fé que nos conduz à salvação. Ninguém crê no Evangelho se não houver a pregação do Evangelho. Ninguém crê se não houver a pregação da mensagem da cruz. Sem a mensagem da cruz, não pode haver uma fé salvadora. Paulo escreveu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, nem todos que ouvirem a pregação do Evangelho crerão na mensagem da cruz. E a fé como dom, que é a fé que nós vamos falar hoje, que é o nosso assunto de hoje. É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, através da qual o crente é levado a exercer a fé de maneira extraordinária. Então ela é diferente da fé natural, da fé salvífica, da fé como fruto do Espírito. Ela nos faz crer de uma forma extraordinária. É ter uma fé extraordinária, visando a expansão do reino de Deus. Esta fé também não é para proveito próprio. Este dom induz-nos a fazer grandes petições e a receber de igual modo grandes respostas. Ela visa o crescimento e fortalecimento da Igreja de Cristo nas diversas áreas de sua atuação. Esta fé como dom, ela não é confissão positiva e nem a força do pensamento positivo, como muitas pessoas imaginam ser. Alguém diz, abre aspas, pensa positivo, vai dar tudo certo. Firma seu pensamento nisso e vai dar tudo certo. É o tipo de fé que pode mover montanhas. É esta fé que nós estamos falando. É a fé que elimina problemas relacionados à obra de Deus. É a fé que elimina grandes dificuldades. É a fé que crê que Deus opera milagres. A figueira seca é um exemplo do dom da fé. Quando Jesus encontrou com aquela figueira, estava cheia de folhagem e ele achou que ela tinha fruto e na verdade ela não tinha. E Jesus profetizou para ela que ninguém ia comer mais do fruto dela. Só que os discípulos não imaginavam que no outro dia essa figueira ia estar seca. Então, é um exemplo que nós temos da fé como dom. E este dom, ele não funciona isoladamente. É um meio para se chegar a curas milagrosas. Então, para que alguém seja curado de alguma enfermidade, para que um grande milagre aconteça, é necessário, em primeiro lugar, nós termos esta fé como dom. A Bíblia diz que muitas curas que houve é porque a pessoa que ia receber, ela tinha fé. E Jesus, vendo a fé deles, ao descer um paralítico pelo telhado, somente esta fé motiva alguém a fazer isso.
Se aqueles 4 amigos não crescem na cura, que Jesus era poderoso para curar aquele paralítico, eles não teriam feito esse sacrifício enorme, descendo seu amigo pelo telhado da casa de Jesus. A mulher cananeia, ela foi movida por esta fé extraordinária. Moisés, diante do Mar Vermelho, ele viu o livramento que Deus daria a eles e que aqueles egípcios seriam destruídos para sempre. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele demonstrou este dom ao vislumbrar pela fé que o gigante poderia ser morto em nome de Deus. E é dessa fé extraordinária que nós estamos precisando nos nossos dias de hoje. No segundo tópico, dons de curar. Por que dons está no plural? Porque de forma sobrenatural pode curar qualquer tipo de enfermidade, mas quem cura é Deus. Então não tem por que alguém achar-se melhor do que os outros por Deus usá-lo com este dom. Tudo é para a glória de Deus e crescimento do reino. Às vezes, Deus cura soberanamente, mas em alguns casos, a cura depende da fé do enfermo. Quem ora é apenas um agente e às vezes a fé de quem ora, somada com a fé do doente, ocorre o milagre também. Não podemos ter medo de orar por um enfermo, seja qual for a sua enfermidade. Às vezes no culto tem uma pessoa paralítica ou cancerosa ou com outra doença, perigosa, e nós temos medo de chamar essas pessoas para orarmos por elas e nós sermos decepcionados, elas não alcançarem a cura. Nós não podemos ter medo de orar pelas pessoas, porque quem opera o milagre não somos nós, quem opera o milagre é Deus. Então, desde uma simples dor de cabeça a uma paralisia extrema de nascimento, Deus, ele é poderoso para curar. Mas nós precisamos ter o dom da fé e crer que Deus é poderoso para fazer este milagre. E isso desde que a pessoa creia na cura divina. Não adianta você orar por uma pessoa que ela não crê no milagre e que ela não crê na cura divina. E nem a pessoa que está orando. Se ela não crê no milagre, se ela não crê na cura divina, ela está orando em vão. Você pode pensar, já orei para alguns doentes e eles não foram curados. Vou desistir de orar por eles. Nós não podemos desistir de orar pelas pessoas, porque quem opera um milagre é Deus. E ele opera segundo a fé do doente. Aí sim o doente pode ser curado. E muitas das vezes a incredulidade do doente ou de quem ora é impedimento para o milagre. No Antigo Testamento, Deus se manifestou como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A cura das enfermidades e a ausência delas estava atrelada à obediência a Deus para o povo de Israel. Nós temos alguns exemplos, o rei Uzias, o rei de Judá, e também o rei Asa. Todos ficaram doentes por causa da sua desobediência à palavra de Deus. Deus dotou a igreja de dons para confirmação da pregação do Evangelho, como demonstração da chegada do reino de Deus. Nós devemos orar como os discípulos oraram, para que Deus nos capacite a pregar o Evangelho corajosamente e estenda as mãos para curar e realizar sinais e maravilhas. Hoje a igreja, os crentes de um modo geral, nós estamos sendo... as pessoas estão fazendo duras críticas a respeito da situação que nós estamos vivendo hoje e por que nós não curamos todos os que estão com esta doença. É porque eles não entendem de fato
como é o agir de Deus e o mover de Deus para que as pessoas sejam curadas. Nós precisamos orar pedindo a Deus encorajamento para nós pregarmos o Evangelho e estendermos as mãos, né, para realizar sinais e maravilhas. Mas infelizmente muitos de nós queremos ficar somente entre quatro paredes e orando para os enfermos que vão ali ao nosso encontro, quando na verdade a ordem de Jesus foi que nós fôssemos ao encontro destas pessoas. E talvez isso seja um dos motivos que nós não estamos vendo tantos milagres. Se você não crê na cura divina, se você não crê nos dons de curar, ore e peça a Deus a fé como dom, para que você creia na cura divina, porque ela existe. Eu sou testemunha de diversos milagres que Jesus já operou. No Novo Testamento, Jesus, ele é o nosso médico, ele é o nosso Senhor que sara. E a cura divina, ela está incluída na obra expiatória de Cristo. E não somente a cura física, mas a cura espiritual e a cura também emocional. Deus, ele quer nos curar por completo. Ele preocupa-se não só com a minha alma, com o meu espírito, mas ele se preocupa também com a saúde e com o bem-estar do nosso corpo físico. Então Deus se preocupa com o nosso todo e não apenas com uma parte. Todas as bênçãos que recebemos, elas provêm da cruz, do sacrifício de Jesus. No livro de Isaías está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É claro que nem todos serão curados. No tempo de Jesus, nem todos os mortos ressuscitaram, nem todos os paralíticos levantaram, nem todos cegos foram curados. E o mesmo acontece hoje. Mas nós precisamos continuar crendo e orando para que as pessoas sejam restabelecidas do seu estado de doença. No ponto 2, a redenção e a cura. Qual a origem do nosso sofrimento e das enfermidades? Onde tudo começou? Quando nós voltamos ao Éden, nós encontramos o início de todas as coisas. A queda. O pecado de Adão e de Eva, né, são responsáveis pelas enfermidades entrarem no mundo, pelo sofrimento entrar no mundo. E o pecado trouxe consequências horríveis à humanidade. E a doença é uma delas. A concessão dos dons de cura é para alívio dos doentes e para a glória de Deus. Aí fica uma pergunta: o crente pode adoecer? Sim, ele pode adoecer. Toda enfermidade é pecado? Não, nem toda enfermidade é pecado. Logo quando eu me converti, as pessoas tinham a concepção de que se eu adoecesse, eu tinha cometido algum pecado. Então, de imediato, eu tinha que confessar este pecado, porque talvez eu tenha pecado e por isso eu estou doente. É claro que no Novo Testamento também nós encontramos pessoas que adoecem como consequência do seu pecado. Mas nem toda doença na vida do cristão, ela é pecado. Algumas sim, elas estão atreladas ao pecado. Jesus mesmo disse isso a algumas pessoas que foram curadas por ele. Vá, não peques mais, e não peque mais para que algo pior te suceda. Então, no Novo Testamento também, nós encontramos pessoas que estavam doentes como consequência do seu pecado. Mas não é a vontade de Deus que nós fiquemos doentes. Então, por que Deus permite? Deus, ele simplesmente tolera a enfermidade, assim como ele tolera o pecado da humanidade. Mas chegará um dia a redenção do nosso corpo e estaremos para sempre livres de qualquer dor. Nós iremos para o céu, para um lugar de alegria, onde não haverá dons espirituais, onde não haverá tristeza, onde não haverá enfermidade, e nós estaremos para sempre com o nosso Deus.
A cura, ela não é como os charlatões da fé pregam que sejam. A cura, ela tem propósito e ela é um propósito de Deus. Mas uma coisa nós precisamos entender, nem todos serão curados e nem todo dia Deus cura. Por isso nós não podemos determinar um culto, um dia de culto, para culto de milagres, para culto de curas, para culto de revelações, porque quem opera é Deus, o milagre. E Deus não marca na agenda o dia que Ele vai curar, né? Então as pessoas têm caído neste erro de marcar culto de cura. A cura de uma doença, ela pode ser por intermédio da ciência, da sabedoria que Deus dá aos homens e mulheres para descobrirem remédios que curem de verdade. Então não é pecado você tomar remédio, não é pecado você ir ao médico, não tem nada a ver com pecado você estar doente. Um cristão, ele pode sim adoecer e até morrer desta enfermidade. E existem remédios que aumentam a expectativa de vida e qualidade de vida de algumas pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu já soube de casos muito tristes de pessoas que precisam tomar remédios controlados e alguns charlatões, elas mandam que essas pessoas, mesmo sem atestar a cura da pessoa, ela manda que a pessoa jogue seus remédios fora. Olha, isso é muito sério. Muitas pessoas precisam de remédios controlados. Se você não tem fé, continue tomando os seus remédios. E para que a pessoa deixe de tomar os seus medicamentos, ela tem que ter sido atestada a sua cura. Porque quando Deus cura, Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos ter muito cuidado quando o assunto é a nossa saúde. Então tomar remédio não é pecado. O cristão ficar doente não é motivo de se envergonhar porque você ficou doente, porque Deus permitiu essa doença em nossas vidas. O crente, ele pode ficar doente sim, porque enquanto nós estivermos debaixo desse sistema, né, pecaminoso, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a qualquer intempérie da vida. Nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento homens de Deus que ficaram doentes e morreram de suas enfermidades. Nós encontramos Isaac, ficou cego, debilitado na sua velhice. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Paulo tinha um espinho na carne, orou por 3 vezes e Deus não deu ele a cura. Deus disse para ele, a minha graça te basta. Nós encontramos Timóteo, nós encontramos Epafrodito e nós encontramos tantos outros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ficaram doentes e eram servos fiéis ao Deus Altíssimo. Quando na Bíblia encontramos os milagres de cura operados por Jesus, nós compreendemos então que o desejo de Deus é nos restaurar, tanto física quanto espiritualmente, a humanidade caída. Este é o desejo de Deus, restaurar o nosso corpo físico. Algumas doenças, elas têm origem demoníaca, algumas são. Nós precisamos ter discernimento de espírito para reconhecermos quando uma enfermidade é de origem demoníaca. A mulher que 18 anos andava encurvada, presa pelos demônios. E Jesus, naquele sábado, libertou aquela mulher. Ela era escrava, né, daquela doença. Há enfermidades que é permissão divina. No caso de Jó e de Paulo. Foi permissão de Deus que o diabo tocasse na carne deles. Então, eles tinham essa enfermidade com permissão de Deus. Na igreja de Corinto, alguns estavam doentes por causa do pecado de comer indignamente o corpo de Cristo. Eles não sabiam discernir o corpo e o sangue de Cristo. E Paulo diz, por isso há no meio de vós muitos fracos e doentes. E ali eles estavam não somente espiritualmente doentes, mas
fisicamente eles também estavam doentes. E era por causa do pecado. Então, nós podemos orar sem medo pelos enfermos. Pois Jesus resolveu o problema da enfermidade na cruz. Ele se importa conosco, Ele se importa com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Muitas pessoas, algumas, não precisam de cura física, mas ela precisa de cura emocional. Outras precisam de cura espiritual. Jesus está à disposição para nos curar dessas enfermidades. Mas nem todos serão curados. Mas isso não pode ser uma barreira para nós deixarmos de orar. Nós não sabemos em quem o Espírito de Deus vai fazer a obra. Então, é necessário a busca deste dom urgente em nosso meio. Mas Deus conhece o desejo do nosso coração. Qual é o real desejo de nós termos esses dons de poder? Se realmente é para expansão do reino ou se é para proveito próprio. Curar não é determinar. Nós não temos poder de determinar algo para o Criador de todas as coisas. Não é questão de aceitar a enfermidade ou não. É fé. Quando nós fazemos, é porque nós temos a fé que Deus ainda opera milagres. Não oramos por cura divina segundo a vontade de Deus. Às vezes nós vamos orar para o enfermo e falamos, seja feita segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos assim, nem sempre é porque nós estamos realmente submissos à vontade de Deus. Isso não é submissão a Deus. Isso é falta de fé, é dúvida, é não crer na intervenção sobrenatural de Deus na vida do doente. É no nome de Jesus que nós repreendemos as enfermidades, sejam elas de qualquer origem. Eu preciso ter fé e expulsar as enfermidades no nome de Jesus. Não há por que se envergonhar de ficar doente. Isso não nos desqualifica como servos de Deus. Às vezes as pessoas ficam constrangidas de falar que estão doentes ou com algum problema, porque nós servimos a Deus. As pessoas podem até nos perguntar, onde está o seu Deus, que você ainda está vivendo esse problema, que você está doente, o seu lar está desse jeito. Nós não precisamos nos envergonhar de nada. Nós também podemos adoecer, nós também podemos ter problema. O que nós não podemos é desfalecer a nossa fé e deixar de acreditar que Deus ainda realiza milagres, porque Ele é o Deus do impossível. Não há nenhuma coisa maravilhosa para o nosso Deus. Então não há doença difícil demais que Ele não possa curar. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sujeitos às enfermidades e a este mundo. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o dom de operações de maravilhas. Somente Deus pode operar maravilhas. E nós também podemos chamá-lo de dom de milagres. Ele é manifestado por intermédio do dom da fé também. Se a pessoa não tem o dom da fé, impossível ela ter o dom de operação de maravilhas ou dom de milagres. Paulo escreveu aos Romanos que por meio do poder do Espírito Santo foi operado por intermédio, poder de sinais e maravilhas. Então Paulo tinha a convicção, a certeza de que tudo que foi operado por intermédio dele foi por intermédio do Espírito Santo de Deus. E na vida deles foi operado maravilhas e prodígios. Paulo em Listra, vendo um homem paralítico dos pés e aleijado desde o nascimento. E aquele homem ouviu Paulo falar. E Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, dom de discernimento. Mandou o homem levantar e ficar de pé.
Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Operação de maravilhas. Precisamos entender a diferença de milagres e cura divina. Existem curas que não são instantâneas. A pessoa vai se recuperando pouco a pouco. Você ora por ela hoje e ela vai se recuperando aos poucos até chegar à cura completa. Eu conheço pessoas que aconteceu isso em sua vida. Jesus ordenou aos 10 leprosos que fossem se mostrar ao sacerdote. Dom de fé. E não foram curados aqueles leprosos imediatamente. Eles caminharam uma boa distância e durante o caminho eles foram sendo restaurados à sua saúde. O cego que Jesus passou lodo em seus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. A ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, Jesus lhe trouxe a vida. A ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição da filha de Jairo. Todos, operação de maravilhas. Pois ninguém pode trazer à vida quem esteja morto. Somente Deus tem este poder. O dom de operações de maravilhas altera a ordem natural das coisas. Jesus repreendeu o vento e o mar. Dom de maravilhas. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem e será eternamente o mesmo Deus. Então, estes dons estão à nossa disposição na era que nós estamos vivendo. Basta nós crermos que Deus ainda opera milagres. Quando o azeite da viúva foi multiplicado, operação de maravilhas. Quando Isaías orou e a sombra recuou 10 graus, Ezequias estava doente e ele pediu uma prova que Deus fosse restaurar a sua saúde. Josué orou e o sol se deteve. E eu já ouvi o testemunho de 2 pessoas que não tinham a língua e elas falavam normalmente. Já ouvi o testemunho de um rapaz que morreu e seus órgãos foram retirados e Deus lhe deu a vida e quando foi feitos os exames, ele tinha todos os seus órgãos perfeitos. Pessoas que receberam um coração novo e tantos milagres que nós já ouvimos falar que Deus operou. Nesta geração nossa mesmo, nós sabemos muitos milagres, são muitos milagres que Deus tem operado. No ponto 3, distorções no uso dos dons de curar e operação de maravilha. Existem distorções para o uso deste dom. Nós não temos autorização para decretar nada, até porque nós não podemos fazer nada se o Espírito Santo não nos usar. É Deus agindo por intermédio nosso. Como alguém pode determinar alguma coisa para o Criador de todas as coisas? Nós somos servos de Deus, estamos a serviço do reino de Deus e se aprove a Deus, Ele pode nos usar. Nós devemos humildemente buscar de Deus este dom para que os enfermos sejam curados. Tiago escreveu que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros e que eles unjam o doente e que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Doença natural ou doença como consequência de pecado. Mas e se não tiver nenhum presbítero à disposição? Ore você mesmo, desde que você tenha fé para isso. Não seja aquela oração corriqueira e formal. Para nós orarmos pelos enfermos, nós temos que ter fé. Nós temos que ter esse dom da fé e crer que Deus opera milagres e que nós podemos ser um canal de Deus ali naquele
momento, mas a unção, ela não cabe a nós. Por isso, nós não podemos sair por aí com um vidro de óleo e ungindo as pessoas. Orar nós podemos. Agora, a unção é com os presbíteros. Orar você pode, eu posso orar. Nós não sabemos se Deus vai operar por intermédio de nós, né? Isso, todos nós podemos orar. A oração do justo, escreveu Tiago, ela pode muito em seus efeitos. Jesus mandou colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Tem que ter fé para isso. E estes sinais seguirão os que creem. Mas hoje nós fazemos o caminho inverso. Nós seguimos os sinais de igreja em igreja. Olha, ali tem um irmão que ora e cura. Você sai da sua igreja e vai para aquela igreja. Aí aquela igreja não acontece mais nada. Aí você ouve que este dom está em outra denominação. Você sai dessa outra denominação e vai para outra denominação. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós seguindo os sinais. E a palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Então, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo vem confirmando a palavra com sinais, né, com milagres, com curas divinas. E as pessoas andam de igreja em igreja como se aquela pessoa tivesse o poder de curar. E quantos pregadores, porque Deus já usou ele alguma vez no dom de curar, né? A agenda dele fica lotada 1 ano, 2 anos, e eles cobram um preço absurdo para participarem deste culto e no final fazer uma oração. E, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não são curadas. Porque Deus, ele não vai curar em todo momento. Deus não vai nos usar sempre com o dom de cura. Talvez nós sejamos usados uma única vez e nunca mais seremos usados com o dom da cura. Aí a pessoa fica contando aquilo pelo resto da sua vida, né? E se fazendo importante, estrela, celebridade, porque Deus usou uma única vez para que alguém fosse curado. A glória é de Deus. Talvez nós fazemos uma simples oração e Jesus, ele cura a pessoa. Eu não preciso sair por aí, né? Falando como se a glória fosse minha. Eu orei, Jesus curou, eu orei. Não, é Ele que faz o milagre. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Então, por isso, não idolatre as pessoas que têm este dom, porque o dom não é dela, né? A glória ainda e sempre será de Deus. E se você tem este dom, não deve usá-lo em benefício próprio. Deus pode te usar uma única vez para um propósito e depois nunca mais nos usar. E alguns gloriam disso pelo resto de suas vidas. Não pode haver agenda para culto de curas e operações de maravilhas. Deus usa quando quer e cura quem Ele quer, pois tudo é feito para a glória de Deus e não para a nossa glória. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Graças a Deus aqui na minha cidade, a partir deste domingo, nós com poucas pessoas, mas nós já estamos de portas abertas e nós acreditamos que Deus, Ele nos dará um escape. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não curte as minhas aulas, curta, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e depois ative novamente e você vai continuar recebendo as minhas aulas. Quanto mais envolvimento você tem com o meu canal, mais o meu canal ele é apresentado para você pelo YouTube. Então, continue curtindo. Muito obrigada a você que está curtindo as minhas aulas, compartilhando, né, nas suas redes sociais. Eu quero mandar um abraço aqui para o querido pastor Jovali, em Anchieta, Litoral Sul, Capixaba, no Espírito Santo. Obrigada pelo carinho de sempre, viu, pastor Jovali? Também Maria Inês, em Praia Grande, pediu um abraço, está aqui. Sônia Maria, no Rio de Janeiro. Também para os irmãos da AD do Brasil, em Governador Valadares,
Minas Gerais. E para todos os irmãos que estão aí na Barra do Jacuípe, Campo Mourão, em Santa Catarina, Imperatriz, no Maranhão, Salvador, Bahia, Aldeias Altas, no Maranhão, Paulista, no Pernambuco, Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, Rondonópolis, no Mato Grosso, Raposa, no Maranhão, Catu, na Bahia, Amarante, no Maranhão, Fortaleza, Ceará, São João do Paraíso, no Maranhão, Maceió, Alagoas e Petrolina, em Pernambuco. Um abraço para todos os irmãos do norte do nosso Brasil, para o sul do nosso Brasil. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a cada um de vocês. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.